Boa noite a todos. Começamos agora mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Vamos tratar hoje de dois temas. O primeiro deles é o limite das penas. Bom, como nós já tratamos em aulas anteriores, o tempo efetivo de cumprimento da pena no direito brasileiro não pode extrapolar 30 anos. Se porventura o sujeito for condenado por crimes cuja pena extrapole essa quantidade de 30 anos, vai competir ao juízo da execução, juízo da vara de execuções penais, a unificação da pena para que o efetivo cumprimento, quer dizer, o tempo de encarceramento, não extrapole os 30 anos. A partir disso, em cima dessa premissa dos 30 anos, há alguns desdobramentos aqui, O primeiro deles diz respeito à base de cálculo para a concessão dos benefícios, quer dizer, para a concessão da progressão de pena, da liberdade condicional, benefícios que têm como requisito objetivo o cumprimento de um determinado percentual da pena. Para a primeira corrente, que é a corrente minoritária, que não é a subscrita pelos tribunais, nem pela doutrina, pela maior parte da doutrina, o cálculo se daria sobre a pena já unificada. Vamos supor, por exemplo, o Fernandinho Beiramar ou algum outro criminoso condenado a centenas de anos de prisão. Por essa primeira corrente, o cálculo para os benefícios dele, no caso aquele cálculo para progressão de pena e etc., deveria ser feito sobre a pena já unificada, quer dizer, sobre os 30 anos e não sobre os cento e tantos anos de prisão. O fundamento para a adoção dessa primeira visão é que essa questão da progressão de pena e da concessão da liberdade condicional e etc., são elementos que motivam o condenado a manter uma boa conduta dentro da prisão, porque há tanto o requisito subjetivo, quer dizer, o bom comportamento, a disciplina, quanto o requisito objetivo, que é o cumprimento de pena. E se o cálculo da pena fosse feito, a base de cálculo, na verdade, para a concessão desses benefícios fosse feita sobre a pena total, quer dizer, uma pena exorbitante de 200 anos, 150 anos, quer dizer, o sujeito não ia viver a tempo de receber aquele benefício, então ele não teria nenhuma motivação para adotar um bom comportamento carcerário, Ou ele não ia viver, ou então não faria diferença, porque de qualquer forma ele ia ter que cumprir os 30 anos. Uma vez que um sexto de 200, não sou muito bom de conta aí, mas vai dar um tempinho razoável. Pela segunda corrente, que é a corrente adotada no nosso ordenamento jurídico, o cálculo a base de cálculo para a concessão dos benefícios deve ser feito sobre a pena total. Quer dizer, esses 30 anos são somente para efeito de efetivo cumprimento da pena, mas o cálculo dos benefícios, da progressão, etc., deve ser sobre a pena total do sujeito, seja de 100 anos, de 200 anos, de 300 anos. Esse entendimento é inclusive objeto de enunciado de súmula pelo STF, a súmula 715, e tem como fundamento um tratamento igualitário. Quer dizer, o sujeito que foi condenado, vamos supor, a 30 anos de prisão, vai ter a concessão dos benefícios potencialmente no mesmo prazo do sujeito que foi condenado a 200 anos de prisão. Isso seria uma incoerência dentro do sistema, tratar o sujeito condenado a uma pena inferior da mesma maneira que o sujeito condenado a uma pena muito superior. Aqui outros desdobramentos. No caso de ocorrer uma nova condenação, já com o sujeito preso, se a condenação for por fato posterior ao início da pena, deve-se proceder a uma nova unificação
e o período já cumprido deve ser desprezado. Por exemplo, o Pedrinho Matador, né, que foi um sujeito que ficou mais tempo preso no Brasil, ficou preso parece que mais de 40 anos, né, porque ele cometeu diversos crimes dentro da prisão e o trânsito em julgado sobreveio quando ele já estava cumprindo a pena, né? Então, nesse caso, se procede a uma nova unificação e o período já cumprido é desprezado, né? Se a condenação sobrevinda for por fato cometido anteriormente ao início do cumprimento da pena, né, deve-se desprezar essa condenação que sobreveio, justamente porque a intempestividade do trânsito em julgado da condenação não deve prejudicar o condenado pela seguinte razão: se essa condenação tivesse sido expedida a tempo, quer dizer, antes do início do cumprimento da pena, uma vez que o fato criminoso foi anterior ao início do cumprimento da pena, ela teria sido unificada. Então, ela estaria embutida naquela primeira unificação de 30 anos, né? Por essa razão, o mero fato dela vir posteriormente ao início do cumprimento da pena não tem o condão de fazer com que o juiz proceda a uma nova unificação e que o condenado, por conseguinte, perca aquele tempo de pena já cumprido, né? Bom, quanto aos limites das penas, era isso. Agora vamos tratar da suspensão condicional da pena, o sursis. Bom, quanto à suspensão condicional da pena, é o seguinte: o sujeito é efetivamente condenado, certo? No entanto, os efeitos concretos, no sentido do efetivo cumprimento da pena pelo condenado, esses efeitos ficam suspensos, né? Quer dizer, então, o sujeito, em vez de ir para a cadeia, ele vai para casa, né? Algumas notas sobre a suspensão condicional da pena. É uma medida descarcerizadora, né? Dentro desse rol de várias medidas descarcerizadoras da legislação penal, né? Justamente por essa visão de que em determinadas hipóteses é mais benéfico não só para o condenado como também para a sociedade que o sujeito não vá para a cadeia, né? Que ele sofra algum outro tipo de sanção, né? Mas que não seja efetivamente preso, né? Tem por objetivo também preservar a dignidade do sujeito, né? Evitando que ele vá para um presídio, né? Para uma cadeia pública, etc. Mas, como já dito, há de fato a condenação, então, mesmo que seja concedido o sursis, né, a suspensão condicional da pena, essa condenação ela vale para efeitos de reincidência, né? Se o sujeito cometeu um novo delito, ele será considerado reincidente, o que vai repercutir na dosimetria, né, da nova pena, na prescrição e etc. Bom, tratar das espécies de sursis, né? Bom, primeiros requisitos, né, do sursis.